Boa noite, Alê. Boa noite, Mônica, Pastor Marcondes, Obadias, Péricles, todos que nos acompanham neste exato momento também via YouTube e outras redes de comunicação. Eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade e o privilégio de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus. No primeiro convite eu pude contar um pouquinho da minha história de vida, o meu testemunho, a forma como Deus me chamou para que eu abandonasse o futebol e agora seguisse por esse caminho através da teologia para pregar o evangelho e fazer com que ela possa se chegar ao máximo de pessoas possíveis e assim elas terem a mesma esperança que nós, que é ver Jesus voltar. Então, obrigado pelo convite. Fiquei feliz também de ver esse vídeo, tantas caras conhecidas, principalmente as pessoas que são daqui de Jacareí, né? Onde boa parte eu estive congregando com alguns deles, o Hélio, o pastor Ailton, o pastor Dirceu. Se caso eles estiverem assistindo ou tenham acesso em algum momento também, eu estendo aqui o meu abraço para você. E o pedido, aproveitando a deixa aqui também, que todos estavam fazendo, para que vocês orem pelo meu início ministerial, né, através do curso de teologia. Eu concluí o primeiro ano agora, no ano de 2021, tenho mais 3 pela frente, então eu peço que vocês estejam orando pelos meus estudos e para que Deus possa me conduzir sempre da melhor forma possível e ser alguém segundo o coração dele, né? E agora, aproveitando também, eu quero então entregar todos os nossos pedidos e agradecimentos do ano para o nosso Pai, o nosso Deus. Então, eu peço para que você possa fechar os seus olhos, possa curvar as suas frontes, para que nesse momento a gente possa falar com o nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Nós estamos aqui para pedir, primeiramente, que o Santo Espírito esteja conosco, Pai. Daqui a pouco a tua palavra será aberta, a tua mensagem será explanada, e eu quero pedir que o Santo e Bom Espírito possa trabalhar em nosso coração, possa trabalhar em nossa mente, e assim o Senhor possa falar diretamente com cada um de nós. Mas aproveitando este momento em que estamos aqui, reconhecendo a nossa pequenez e que somos inteiramente dependentes do Senhor, nós queremos entregar todos esses pedidos que foram feitos nessa noite em tuas mãos. Alguns também foram guardados no íntimo do coração de cada um, Pai. E aqueles que também está nos acompanhando ou estará nos acompanhar pelo YouTube, talvez não tiveram a oportunidade de compartilhar os pedidos que foram feitos. Mas eu também quero pedir que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, Pai. E que assim o Senhor possa tomar as melhores decisões, como o Senhor sempre faz, de acordo com a tua vontade em relação a cada um, Pai. Também queremos agradecer pelo ano que o Senhor proporcionou a nós neste ano de 2021. É verdade que tivemos muitos momentos de alegrias, mas também de desafios, de dificuldades e de tantas coisas que enfrentamos ao longo deste ano. Mas nós queremos te louvar, porque mesmo em meio a um período difícil de pandemia, de uma doença que tem atingido tantas pessoas, o Senhor tem preservado a nossa vida, Pai. E por mais que algumas das outras doenças possam ter atingido algumas das pessoas que estejam aqui acompanhando, nós queremos agradecer porque o Senhor não tem nos desamparado e o Senhor tem demonstrado que o Senhor é o médico dos médicos e que o Senhor sempre cuida de nós. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos neste momento e mais uma vez suplicamos a presença do Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. É com você, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que muitas almas, muitos corações sejam tocados pela palavra que vai sair de você. Amém. Maravilha. Então, mais uma vez, eu quero saudar você que nos acompanha com o meu cordial boa noite. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Nós iremos estudar sobre um tema que o Alê já aproveitou para antecipar ali através das fotos, que é a respeito da sabedoria. Mas antes de nós introduzirmos e lermos a história ao qual será apresentada nesta noite, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Para você, o que é sabedoria? Para você, qual é a verdadeira sabedoria?
Em pleno século XXI, ao qual nós vivemos, a era da racionalização e o iluminismo tem ganhado grande força, principalmente desde os séculos, aproximadamente o século XVIII. E quando associamos sabedoria, imediatamente nós atrelamos-as à inteligência e também a pessoas cultas, as pessoas que têm uma capacidade de ter um domínio sobre um determinado assunto. Claro que não um assunto totalmente exaustivo, porque, infelizmente, com o pecado entrando no mundo, nós não temos essa oportunidade. E nem mesmo no céu nós teremos essa oportunidade, porque lá nós passaremos a nossa vida inteira conhecendo sobre determinados assuntos e principalmente sobre o próprio Deus. Mas sabedoria, sem mais delongas, na filosofia é associado à inteligência, à cultura e todas essas coisas mais. Mas a pergunta em que eu faço para você, mais uma vez, o que é a sabedoria? Será que sabedoria está atrelado diretamente só a esses pontos que eu mencionei para você? Ou será que entre as linhas, entre a palavra de Deus, tem algo por trás da sabedoria? Nós iremos ler dos versos 3 do capítulo 3 até o verso de número 13, que diz o seguinte: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, e de noite, em sonhos, disse-lhes: Deus, pede-me o que queres que eu te dê, disse Deus para Salomão. E respondeu então Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mas tiveste-lhes essa grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. O verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E agora o pedido de Salomão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? E estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe então Deus: já que pedistes estas coisas, e não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, ou seja, sabedoria, para discernires o que é justo, eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. E o verso 15 termina: despertou então Salomão, e eis que era um sonho. Queridos, o clímax dessa história, o assunto principal que nós podemos observar, está no verso 5, do encontro em que Deus teve diretamente com Salomão através de um sonho. Mas antes da gente chegar e estudar esse assunto principal que será abordado nessa noite, deixa eu contextualizar um pouquinho a história para você e entendermos em qual momento Salomão se encontrava quando Deus foi até ele em sonhos no Monte de Gibeão. O capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de 1 Reis apresentará, principalmente nos primeiros versos, a história da vida do pai de Salomão, Davi, que era o rei de Israel. Davi já estava em uma determinada idade, avançado em sua velhice, e agora precisava de alguém para tomar conta e auxiliar em suas dificuldades e em suas manutenções diárias. E Abisag foi concedida para ser a esposa de Davi e então acompanhá-lo nesse processo diário. E toda a família de Salomão sabia que o sucessor para ser o novo rei de Israel
viria da linhagem do próprio Davi, pois Deus havia falado isso ao rei anos atrás. Adonias, que era um dos irmãos, um dos mais velhos, tomou essa situação e aproveitou a deixa, aproveitou o momento para tentar substituir e ser o novo rei de Israel. Ele tentou dar o jeitinho brasileiro, como bem conhecemos, tentando contornar toda a situação. É apresentado isso no capítulo 1, para que assim ele substituísse o rei Davi. Mas, como bem conhecemos a história e bem conhecemos o que Deus pronunciou para Davi, não deveria ser nenhum dos seus filhos, outros filhos, mas deveria ser o próprio Salomão, que governaria e reinaria como o substituto de Davi. E isso é confirmado no momento em que Zadok e também Natã, o profeta, unge Salomão lá na região de Gion. A partir dali começa, então, o ministério de Salomão como rei, dividindo ainda, é verdade, com Davi os momentos iniciais da sua trajetória, e ele aproveitou o gancho e a deixa para pegar alguns conselhos com seu próprio pai. E dentre esses conselhos, era de que ele fosse obediente, guardasse os preceitos, guardasse os mandamentos e guardasse a lei do Senhor. E se assim ele o fizesse, a sucessão dos reis de Israel permaneceria dentro do reinado de Davi. No capítulo 3, não lemos o verso 1 e o verso 2, é verdade, mas já apresenta Salomão aqui como um homem casado. É jovem, é verdade, mas ele já era casado. E provavelmente, ao longo da história, vamos perceber que ele tinha um filho de 1 ano de idade, mais para frente, porque quando ele reinou durante 40 anos, esse filho já tinha 41. Ou seja, nesse exato momento aqui do seu ministério, ele já possuía provavelmente um filho com 1 ano de idade. E Salomão, como um homem temente a Deus, um homem que adorava e queria ser segundo o coração de Deus, assim como seu pai foi Davi, ele sacrificava, ele ofertava a Deus diariamente, porque ele entendia que ele era pecador, ele entendia que ele necessitava da graça de Cristo, e ele entendia que aquele cordeiro era uma tipificação do que João anunciou, João Batista, no capítulo 1, no verso 29, onde João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tinha essa plena consciência de que era necessário ter sacrifícios para que ele fosse perdoado. E aqui, no momento em que ele se encontra em Gibeão, ele estava indo oferecer um sacrifício a Deus, para que os seus para que os seus pecados fossem perdoados, mas também para ofertar a Deus como gratidão por ele ter sido o novo rei de Israel. E, no entanto, depois ele acaba fazendo uma festa com as pessoas que ali estavam. E bem, queridos, é exatamente nesse momento, em Gibeão, uma cidade a 9,5 quilômetros de Jerusalém, que Salomão pega no sono e então Deus se manifesta e se apresenta a ele em sonhos com essa seguinte pergunta: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. Você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Essa foi a pergunta em que Deus fez para Salomão. E Deus aparecer em sonhos no Antigo Testamento, a gente tem algumas aparições antes mesmo dessa aparição no encontro com Salomão. A gente tem Deus aparecendo em sonhos para Abraão, a gente tem Deus aparecendo em sonhos para José, para Abimeleque, para Labão, para o rei do Egito e mais para frente para alguns outros personagens, como Daniel, Nabucodonosor e outros mais. Então, essa era uma forma de Deus se manifestar, Deus atenuava essa experiência para que ele pudesse se encontrar com os seres humanos, já que a entrada do pecado limitou a nosso diálogo, a nossa conversa face a face, como Adão e Eva tinham esse privilégio de ter essa manifestação de Deus. Mas aqui, Deus ele faz essa seguinte pergunta: Salomão, o que queres que eu te dê? O que você pedir, eu irei te dar. E sabe, queridos, eu fico fazendo essa comparação se Deus se atenuasse e aparecesse em sonhos, para mim e para você. O que nós pediríamos para Deus nessa noite?
que você pediria para Deus se Deus aparecesse a você e concedesse essa oportunidade? Eu não sei como a situação de muitos está. Algumas foram compartilhadas, é verdade. Talvez a questão da saúde, passando por essa questão da dificuldade. Eu não sei quais são os planos e os projetos que vocês têm para o futuro, os sonhos que Deus tem colocado no coração de vocês, como a própria Mônica mencionou também, que ela deseja que Deus responda a ela ao longo dessa semana, né, Mônica? Mas o que você pediria para Deus? Você pediria algo relacionado para isso, para que Deus já te respondesse? Você pediria para Deus te auxiliar nas suas dificuldades que você tem enfrentado ao longo desse 2021? O que você pediria para Deus? Eu não sei o que você pediria, talvez, para Deus. Isso só Deus conhece. Mas eu sei o que Salomão pediu para Deus e que está relatado no livro de 1 Reis. Do verso 6 ao verso 9, a gente vai ter a resposta agora de Salomão para a pergunta em que Deus fez. O verso 6, o verso 7 e até mesmo o verso 8, Salomão vai começar a introduzir as questões do que Deus já havia feito pelo pai dele. O quão Deus tem sido bom, tem sido misericordioso, o como Deus também tem conduzido a vida do próprio Salomão, ele concedeu como filho e agora ele estava sendo o escolhido para ser o novo rei de Israel. E o interessante, queridos, que me chama a atenção dentro desse bloco do verso 6 ao verso 8, é que Salomão, no finalzinho do verso 7, diz que ele não se passava de uma criança, que ele não sabia conduzir os seus caminhos. Bem, o verso 1 e o verso 2 nos fala que Salomão era casado. E como eu bem apresentei para vocês, ele possuía um filho, provavelmente no início do seu reinado, de 1 ano de idade. Então Salomão não era uma criança, mas ele já era um jovem adulto. Mas por que Salomão se coloca como uma criança? Por que Salomão ele se dirige dizendo que ele não sabe conduzir os seus passos? Porque ele entendia que ele necessitava da graça de Deus. Ele entendia que ele necessitava da sabedoria, como é apresentada no verso 9, o pedido que ele fez para Deus. Senhor, dai-me ao seu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão pediu sabedoria para Deus. Salomão, como bem sabemos aqui, e o texto é bem claro, ele pediu discernimento entre o que é bom, entre o que é mal. Ele pediu inteligência, ele pediu um coração guiado por Deus, para que assim ele pudesse tomar as melhores escolhas e as melhores decisões na vida. E sabe outra coisa que me chama a atenção dentro desse texto que nós acabamos de ler? É o verso 10, que diz o seguinte: essas palavras agradaram ao Senhor. Imagine só, Mônica, Lê, Deus se manifestando para você e você respondendo a ele, e a sua resposta traz ao coração de Deus alegria. Eu imagino Deus nesse momento, quando Salomão responde, abrindo um grande sorriso e falando: que maravilha o pedido em que meu filho me fez neste momento. É assim que provavelmente Deus se sentiu com Salomão. Mas novamente eu pergunto, sabedoria, será que essa sabedoria só está atrelado à inteligência? Será que essa sabedoria só está atrelada à intelectualidade? Porque Salomão foi o homem, é verdade, como diz o verso 13, que não teria outro igual a ele. O verso 13 ou 12, é o verso 12, né? Verso 12, perdão. Diz que não teria outro igual a Salomão. 100% como homem, ele foi o homem mais inteligente que já pisou nessa terra. Dentro da palavra de Deus, não existiu ninguém como ele. Noé, Paulo, quem quer que você tenha uma admiração na palavra de Deus, ninguém foi tão sábio e inteligente como Salomão. Se você pensar na era da filosofia, na ciência, ninguém foi sábio a ponto de ser como Salomão. Mas a pergunta em que eu faço é: será que somente
A sabedoria está atrelada à inteligência e à intelectualidade? Na opinião de vocês, vocês acham que a sabedoria vai além disso? O que será que a Bíblia nos mostra? O que será que a Bíblia nos ensina? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. O próprio livro que foi escrito por Salomão ao longo do seu reinado, ao longo do seu ministério. E o foco do livro de Provérbios é falar a respeito da própria sabedoria. Ele começa o capítulo 1 falando que esse é o livro da sabedoria e do ensino, que a partir do momento em que você estuda esse livro, o verso 6 no capítulo 1 fala que você vai ter a capacidade de entender os provérbios, vai entender as parábolas, vai entender as palavras e os enigmas. Os enigmas a gente pode entender exatamente como as profecias bíblicas, principalmente aí Daniel, que não tinha ainda, talvez, na época, né? E principalmente o Apocalipse para nós, aplicando para nós hoje. Se nós lermos esse livro e entendermos a sabedoria, a gente vai ter a capacidade de compreender todos esses livros, ou seja, a gente vai ter capacidade de entender a palavra de Deus. E ao longo de todo o livro, é interessante porque ele apresenta de forma, no plural, é verdade, algumas falas, mas as principais sempre estão no singular. Como diz o verso 8, filho meu, ouve o ensino. No capítulo 2, ele começa dizendo filho meu, no capítulo 3, e vice-versa, ele vai começando sempre dessa forma. Mas eu ainda quero perguntar para você, nós abrimos em Provérbios, mas o que é a sabedoria? Provérbios 8 irá nos dizer que essa sabedoria ela clama em todos os lugares. O verso 2, nas alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da vereda, junto às portas, às entradas da cidade. A sabedoria ela está clamando. O verso 4 diz que ela clama a todos os homens, e a sua voz se dirige para que a gente possa aprender no verso 5, os ensinamentos, as sabedorias, o verso 7, a palavra da verdade que são pronunciadas por esses lábios, o verso 11, que a sabedoria ela é melhor do que as joias, que ela é melhor do que os ouros, o verso 12 continua também, né? E, afinal, o que é essa sabedoria que traz tantos benefícios para nós e que Salomão tanto exalta dentro do livro de Provérbios? E é agora que eu quero trazer o que realmente Salomão estava pedindo para Deus, a partir do verso 22, que diz o seguinte: o Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui, porque tem gente em alguns lugares que acabam confundindo essas passagens de Provérbios e acaba dizendo que a sabedoria ela foi criada, a sabedoria ela foi gerada, que a sabedoria em determinado momento ela foi feita pelas mãos de Deus. O que nós acabamos de ler não está querendo dizer que a sabedoria ela foi gerada em algum momento da eternidade, mas ela está querendo apresentar para nós que ela existe desde o princípio. Ela está antes do começo da Terra. E ele vai continuar dizendo que ele era antes de haver abismo, antes que os montes fossem firmados. O verso 26, antes de obter a terra e o princípio do pó, a sabedoria já existia. A sabedoria, ela era, a sabedoria, ela é, e a sabedoria continuará sendo. E o verso 30 nos responde quem era essa sabedoria e quem é essa sabedoria. Essa sabedoria estava com ele, diz o verso 30, e ela era o seu arquiteto. Dia após dia, ela era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-se no seu mundo habitável, e achava as delícias com os filhos dos homens. E agora ela dá um conselho para nós. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino e sede sábios, e não rejeites. Pois feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas e esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida, e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam
a morte. E a pergunta em que eu faço para nós nessa noite: quem era o arquiteto de Deus no momento da criação? Quem era quem fundou a fundação do mundo e participou de todo o momento da criação do homem, da criação da natureza, da criação dos momentos dos 7 dias, juntamente até mesmo com o próprio sábado? Era o próprio Jesus, que estava no princípio. João, no capítulo 1, irá nos apresentar que o Verbo se fazia presente nesse momento. E o próprio Verbo era o arquiteto de Deus. E o verso 34 que nós lemos diz que aquele em que encontra sabedoria acha vida. E Jesus disse em João 14 que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É apenas por meio de Jesus que nós encontramos a vida. E a sabedoria está dizendo que nós encontramos a vida e favor do Senhor através dessa própria sabedoria. Mas, infelizmente, aqueles que pecam contra ele, aqueles que violentam a própria alma, eles estão amando a morte e não estão andando pelo caminho da sabedoria. E, afinal, quem é a sabedoria? É o próprio Jesus. Jesus é a fonte da sabedoria. Jesus é o princípio de todas as coisas. Jesus é aquele em que esteve com o próprio Salomão em todo o seu ministério. Então, sabe por que Salomão achou graça aos olhos do Senhor e ele agradou tanto a Deus? Não é porque simplesmente ele estava pedindo inteligência, não é simplesmente porque ele estava pedindo intelectualidade, nada disso. Ele achou graça aos olhos do Senhor porque ele entendia que ele era uma criança, que ele não passava de um mero pecador e que ele necessitava da graça de Deus para guiá-lo, para capacitá-lo ao longo do caminho. E que ele necessitava desse Jesus para estar auxiliando ele em cada tomada de decisão que ele tomaria ao longo de seu ministério. E não é à toa, queridos, que Salomão não foi só o homem mais inteligente e sábio naquele momento. Mas se nós olharmos o povo de Israel, o início do reinado, antes de Salomão transgredir tanto e afastar-se dos caminhos do Senhor, o momento em que Israel mais prosperou foi quando Salomão pediu Jesus na vida dele. Foi quando Salomão pediu a segunda pessoa da Trindade na vida dele. E mais uma vez eu pergunto para você, essa noite que está acompanhando essa mensagem, o que você pediria para Deus se você tivesse a oportunidade em um sonho? Talvez pode ser que Deus não se atenue dessa forma e se apresente para nós em sonhos. Mas ele utiliza várias ferramentas para falar conosco, né? E a principal que ele utiliza é a própria palavra dele. É a própria palavra dele. E o pedido que ele quer ouvir da minha boca e quer ouvir da sua boca é que você peça por Jesus. É que você clame por ele. Porque se você colocar Jesus no centro da sua vida, buscar ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diz Mateus capítulo 6, verso 33. E Salomão, ao longo do ministério, por não ter pedido riqueza, poder, fama e ter pedido Jesus, todas as outras coisas foram acrescentadas para ele. Porque a vida dele estava no lugar certo, estava no altar de Deus. Você está passando talvez por dificuldades, você está passando talvez por problemas na sua vida, ou quem sabe você está querendo uma resposta de Deus sobre o que irá fazer no ano de 2022. Eu quero desafiar você a nessa noite pedir Jesus na sua vida, que ele possa guiar os seus planos, que ele possa guiar os seus projetos. E eu tenho certeza que tudo na sua vida que você depositar nas mãos dele terá o melhor desfecho, terá as melhores decisões, porque Deus será o centro da sua vida. Você deseja pedir Jesus nessa noite? Você deseja pedir para que Jesus tome as decisões da sua vida? Então, eu quero convidar você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e eu vou dar 1 minuto para cada um fazer a sua oração
e depois irei pedir também por Jesus, pela nossa vida. Querido Deus, querido Pai que estais nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu fizeste presente nesta noite em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para trabalhar em nossos corações, para trabalhar em nossa mente e para nos fazer entender que somos crianças indefesas, que somos crianças que necessitam do auxílio do Pai, somos crianças que necessitam do auxílio do seu Filho, o Filho amado a quem o Senhor se compraza, o Filho ao qual o Senhor entregou para que fosse morto e todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna através da ressurreição de Cristo. E Pai, nós estamos entregando as nossas vidas em suas mãos e queremos pedir que Jesus possa fazer morada em nossos corações e em nossa mente. O Senhor sabe o que cada um aqui tem passado, o que cada um tem enfrentado. Mas eu entendo plenamente que quando colocamos Jesus em primeiro lugar de nossas vidas, quando nós cuidamos das suas coisas, o Senhor cuidará das nossas. Então nós estamos entregando os problemas, as dificuldades, estamos entregando os sonhos e os projetos em tuas mãos, para que o Senhor nos auxilie em cada um deles e para que o Senhor seja o arquiteto de nossa vida, assim como o Senhor foi o arquiteto no dia da criação. Permaneça conosco, nos perdoe dos nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu até sou suspeito de falar desse rapaz. Quando entrevistamos ele pela primeira vez, que ele deu o seu testemunho aqui, era um menino nervoso, era um menino acanhado, tímido. Na segunda vez, ele já mostrou uma certa evolução, mas agora, dessa vez, eu acho que quem assistiu o Jefferson pelas 3 vezes notou o pastor que ele está se tornando. Notou a maturidade que vem aflorando nesse jovem que deixou uma vida de glamour, vamos dizer assim, uma carreira quase que certa dentro de um esporte que é ainda a paixão nacional, para se dedicar à palavra do Senhor. Então, nós estamos fechando o PG de oração entre amigos, que agora é o PG 7, em 2021, da mesma maneira que nós começamos, em grande estilo, uma palavra de sabedoria. Ele falou de sabedoria, mas ele teve que usar a sabedoria agora para se expressar, para ser usado pelo poder do Espírito Santo. Ele falou o que é sabedoria. A sabedoria ela é diferente da intelectualidade. A intelectualidade você adquire, a sabedoria você ganha. Né? Alguns aproveitam, né, o intelecto para se tornarem sábios, mas tem aqueles que não têm intelecto nenhum e são sábios muito mais do que aqueles que têm academia. Eu conheço uns 30 dessa forma. Não são raros, pelo menos onde eu ando. Eu não ando com os ricos, eu ando com os pobres. Talvez os ricos que eu conheço são pobres, e os pobres que eu conheço são ricos, porque têm a sabedoria para fazer aquilo que é certo sempre. Nós estamos orando por um jovem líder, que é o Ricardo, que está cometido de Covid, onde o seu leito, lá na BR-319, uma estrada tão castigada pela política, que já poderia ser assistida há muitos anos por uma pavimentação, e ali o progresso chegasse, esse nosso amigo, esse nosso irmão, estivesse no hospital. Eu não tenho como socorrê-lo agora, mas ele tem uma sabedoria. E a esposa dele está usando da sabedoria para mantê-lo vivo. E a notícia que nós temos agora,
que de ontem para hoje ele apresentou uma melhora significativa. Bem. E a sabedoria que você usou, Jefferson, hoje, ela não vem dos estudos que você está tendo. Ela vem do seu coração que você abriu. É igual uma gaveta. Eu não usei esse computador que está aqui atrás, porque aqui onde está esse computador agora, está cheio de roupas. Né? Porque eu percebi que se eu não doar essas roupas, eu não vou ter vaga para novas. Então é muito mais barato eu doar as minhas roupas do que comprar um guarda-roupa novo. Então você tem que, às vezes, deixar pegar o seu coração, tirar tudo que é velho, o rancor, né? Aquele egoísmo, o egocentrismo. Tirar. Esses aí você não doa, não, você joga fora. Para que você tenha mais espaço aí no seu HD, no seu coração. Para quem sabe você ganhar sabedoria, não no intelecto, mas no seu coração. Para quem sabe outras pessoas possam ocupar esse espaço. E você está fazendo isso, garoto. Estou te chamando de garoto, mas não pelo que você apresentou hoje. Porque você usou de experiência também, adquirida na comportagem. Ouviu, pastor? Eu vou trazer um pastor jubilado para falar sobre isso. Pastor Marcondes Ferreira. Não, eu acompanhei com carinho aqui a exposição do Jefferson e, na verdade, a sabedoria não é o montante do nosso conhecimento. A sabedoria não está nos títulos que o homem tem dos seus mestrados e doutorados, seus teologias, essas coisas todas. Na verdade, a sabedoria está em você saber aplicar seus conhecimentos. Você está em você discernir o que você aprendeu. E o que eu vejo aqui é que o Jefferson, apesar da idade, ele realmente é um garoto, a gente fala com carinho isso aí, porque que bom que na idade dele ainda é tão promissora no esporte, ele escolheu como Timóteo, né, se exercitar primeiro o espírito, né, se exercitar na fé. E realmente esse tema ele é importante e nós devemos estar atento a isso, a discernir as coisas. Porque Salomão era um cara conhecedor das coisas, assim como o pai, não era um homem qualquer. Mas olha o que ele pede. Ele está dizendo assim, Senhor, eu quero administrar esse povo que tu me deste. Porque é muita gente, no meio dele tem muito doutor, tem muito político, no meio dele é pesado, Senhor. E todo esse conhecimento, eu não sei separar as coisas. Então, me dá discernimento, me dá sabedoria para eu separar o bem e o mal. Olha a capacidade desse homem. Então, eu acho que isso cai muito bem para nós hoje, como ouvintes e como carentes desse assunto, dessa sabedoria, colocar isso no coração e em 2022, velho, ser diferente, procurar realmente discernir as coisas de maneira mais consensual, mais humilde, mais simples. Eu costumo dizer, pedir para Deus o que nós necessitamos. Nós temos tudo. O fato de ter a vida, o ar que respiramos, a gente dorme, acorda, alguns têm seu carro, sua casa, e diplomas, diversos diplomas, tudo. Então, na verdade, precisamos ter um discernimento para com essas coisas. E eu, particularmente, quero desejar ao Jefferson um ministério muito promissor, que você continue nessa linha de pedir a Deus sabedoria, que você vai ser um cara que vai ter muito conhecimento. Eu creio que pela sua idade e sua inteligência você não vai ficar só em teologia, vai crescer mais. Mas todo esse crescimento precisa de sabedoria, que é o discernimento entre o bem e o mal. Que Deus abençoe o Jefferson. Amém. E todo esse pessoal do grupo, do PG. Valeu, amigo. Um abraço, pastor. Amém. Eu vou deixar pastor. A Mônica por último de novo. O Jefferson, se quiser comentar as palavras, você pode comentar mesmo. Tá bom. Eu vou te chamar um teólogo agora. Esse rapaz é bom de Bíblia, já foi na TV do Novo Tempo algumas vezes. Ele é cantor. Eu queria que ele abrisse aí o vídeo dele, o Obadias Diogo. Obadias, eu acho que ele deu uma... Aí o Obadias.
Ele atualmente já está fazendo uma outra faculdade. Ele tem teologia, tem contabilidade, nós somos irmãos nessas duas, e está fazendo geografia. Isso, estou fazendo geografia agora. Geografia, né? Obadias, eu vou te fazer uma pergunta simples sobre o que o Jefferson acabou de explanar para a gente. Sabedoria tem a ver com academia? Nada a ver. Nada a ver. Eu conheci pessoas analfabetas e que pouco estudaram e que têm uma sabedoria imensa. Um exemplo que eu tenho é do meu ancião. O meu primeiro ancião aqui na igreja. Mas o homem conhece a palavra de Deus como poucos. E aqui, gente, na cidade de Marataízes e Itapemirim, aproximadamente umas 30 a 35 igrejas. Todas as 35 igrejas foram fundadas por ele. Igrejas de 400 pessoas. Uma sabedoria incrível. Tanto que Tiago ele disse que que aquele que quer sabedoria, que peça a Deus. Intelectualidade a gente acha nos livros. É importante ter. É muito importante nos dias que nós estamos vivendo hoje. Se tiver as duas, é muito. Mas entre as duas, quando você tem sabedoria, você tem capacidade de poder viver num mundo difícil como esse que nós estamos vivendo, né? E nessa hora, quando nós encontramos essas pessoas que estudaram pouco estudaram, né? E a gente, muitas das vezes, nós temos problemas, exatamente essas pessoas que têm as palavras certas e têm o jeito certo de falar aquilo, do que muitas das pessoas que simplesmente passam 20 anos, 30 anos numa faculdade, na escola, e não tem essa bagagem toda de experiência para passar para a gente. Muito bem. Vou falar assim, Mônica Venâncio foi quem descobriu o Jefferson para mim aqui desse ministério. Ele, como eu disse para vocês, ele era mais jovem ainda, né? Nem se percebe que o tempo passou para ele, né? Está fazendo muito bem para ele. E Mônica, eu deixei por último, porque foi você que descobriu ele para o nosso ministério, você que convive aí em Jacareí com ele, e eu vou dizer uma coisa para você. Valeu muito a pena, viu? Bom, é difícil colocar mais alguma coisa, porque tudo que foi dito aqui a respeito do Jefferson, eu assino embaixo, né? E eu assisti o batismo desse menino, desse garoto, como muitos já disseram aqui, e eu tenho acompanhado um pouquinho. Ultimamente a gente se distanciou um pouco, porque o Jefferson tem trabalhado bastante, tem estudado bastante ainda. Eu já não estou mais no comércio, que era onde a gente mais se via. E então, assim, eu fico muito feliz com a evolução, com a escolha. A minha alegria em relação ao Jefferson hoje é tanta quanto eu tenho com meu sobrinho Gustavo, que acabou de se formar e está fazendo um excelente trabalho como pastor. Então, assim, eu vejo muito de um no outro, embora fisicamente eles não tenham nada a ver, embora eles não se conheçam, mas a determinação. O Gustavo fez 1 ano de arquitetura, e o chamado foi maior que isso. E hoje, graças a Deus, é um pastor que bateu recorde. O alvo do Gustavo era de 200 e acho que não chegava a 280 pessoas. Ele liberou as 600 pessoas. Então, eu vejo muito disso no Jefferson, a determinação, o amor pela obra. O Jefferson abraçou de uma maneira impressionante. E a evolução, o crescimento, a sabedoria. Hoje, a gente está ouvindo aqui um pastor falando, né? Eu conheço o pastor Marcondes há algumas décadas, né, pastor?
E a gente nota, assim, a evolução do Jefferson nesse pouco espaço de tempo é impressionante. Então, acima de tudo, que o Senhor lhe dê sabedoria divina. Amém. Para que o seu ministério seja levado com muito amor, seriedade e, acima de tudo, com a referência em Jesus Cristo. Que Deus continue lhe abençoando. Com certeza a gente vai lhe convidar de novo para o ano que vem. Amém. Mas só temos a agradecer. E falando em agradecimento, quero aqui, em nome do PG, e passar um pouco à frente do cacique, né? Para agradecer ao Péricles, que também tem cedido esse espaço para a gente. Nós estamos usando a conta do Zoom do Péricles Ramos, e tem sido um grande apoio, uma grande ajuda para esse ministério, para esse PG estar funcionando até hoje. Aproveitando também, convidar a todos, quinta-feira, o programa Péricles Ramos está super especial. Ele vai trazer um programa especial de Natal, né? Ele, por exemplo... Mônica, sim? o pastor convidado é o pastor Jadson Rocha. Olha só, pastor Jadson Rocha. Ô, Péricles, você está com o seu vídeo aí? Fácil? Deixa eu ver se eu tô... É porque eu estou no iPhone. Entendi. Tá, eu não estou com ele aqui no computador. Tá bom, eu também estou com problema aqui porque eu estou no Macintosh também. Continua, Mônica. Bom, então, assim, o assunto Jesus, ele é um assunto que tem sido de destaque desde muito antes do seu nascimento, não é? Então, a história vem sido contada e recontada, e nós vamos ter um pequeno resumo, quinta-feira, encontro com Péricles Ramos no canal do YouTube. Basta procurar lá, Péricles Ramos. Nós vamos dar uma pausa em nosso PG, vamos retornar no ano que vem, mas com o coração profundamente agradecido por cada pessoa, por cada palestrante, por cada membro que assistiu conosco, pelos que vieram e foram ficando pelo meio do caminho, outros que chegaram, mas nós temos certeza que a sementinha foi plantada no coração de cada um. Nós só temos gratidão em nossos corações. Agradeço ao Alê também, a disponibilidade dele, o empenho dele, o zelo que ele tem com esse bracinho do ministério dele. Só tenho mesmo a agradecer. Alessandro. Eu vou deixar o Péricles falar, sabe? Eu sou o Péricles Ramos e passei aqui rapidinho para lhe fazer um convite especial. Nesta próxima eu estava tentando aqui, mas eu não tinha nenhuma imagem aqui no meu celular. Um programa todo especial, um programa de Natal. Isso mesmo, um programa de Natal, onde vamos estudar, meditar no maior de todos os acontecimentos que já existiram na Terra. Caso você não seja inscrito, basta acessar o YouTube e colocar ali Péricles Ramos, que vai aparecer a minha foto, ou então entre no site cadadia.net, www.cadadia.net, cada dia juntinho, tá bom? Então, estarei te aguardando para comemorarmos essa festa tão especial que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até logo e até quinta-feira, às 20 horas. Aí está o nosso anfitrião Péricles Ramos, ele mesmo convidou vocês, deu para ver direitinho. Ale, pastor, só aqui para nós, esse rapaz, né, ele não é primo do Alejandro Bujão, não? O Péricles? Responde, Péricles. De longe o pessoal pensa mesmo. Eu já vi muita gente entrar rapidinho na igreja pensando que era ele. Mas ele fala português direitinho. Péricles, você gosta de mamão, Péricles? Tem que aprender com ele, né? O Jefferson, o Péricles também é pastor. Ele não gosta de ser chamado, não, mas é pastor também. E é um dos meus pastores também. Jefferson Mantuani. Maravilha. E eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, Ale e Mônica. Obrigado aí pela palavra de todos, do Badias, do pastor Marcondes, de vocês. E
quero deixar o meu abraço aí para vocês e também para todos que nos acompanharam pelo YouTube aí. Deus abençoe a todos.